Vamos lá, Ibovespa, 119.900 pontos. Ouviu, Jaqueline? O Ibovespa está lá. Para mim é suporte, tecnicamente é suporte, abaixo disso 115 mil e depois 111 mil. São os pontos de suporte para o índice. É óbvio que 111, para quem quer comprar, é melhor do que 120. Né? 90 mil é melhor do que 111. Quanto mais para baixo, melhor. Mas aí tem um problema, né, que as pessoas não gostam de ver prejuízo. Só que aí, lamento informar, mas assim, você não consegue pagar mais barato numa ação e essa ação continuar subindo. Um exemplo, digamos que a ação você comprou a 10. Você queria pagar 5, mas para pagar 5 você queria que ela tivesse valendo 20 já. Não tem jeito, tá? Não tem jeito mais. Se ela for a 20, você não consegue pagar 5, você tem que pagar 20. E se pagar 20, ok? E se ela estiver nos 20, e mesmo assim você quiser pagar os 5, você tem que esperar ela sair de 20, cair, e ir lá nos 5 para você pagar, tá? Não tem jeito. Só tô informando isso porque tem gente que quer pagar menos, mas não quer que caia. Não tem jeito. Mas o cenário nosso atual, ele é um cenário que penaliza renda variável. E hoje, quer dizer, não hoje, mas hoje ficou muito latente. Se eu não sei, juro para você, eu não sei se esse governo atual, ele quer que o negócio dê ruim, ele quer que fique ruim mesmo, ou se eles são muito ruins na gestão econômica. Eu não sei qual é a real, a verdade, ok? Vamos lá, deixa eu repetir. Eu não sei se o governo atual, ele tá jogando quanto pior, melhor, ou se eles são ruins na condução da política econômica. E isso tem pesado. Por quê? Hoje nós tivemos dados muito bons dos Estados Unidos. Que seriam dados muito bons dos Estados Unidos? Aquele país sinalizou que voltou a sinalizar que pode cair juros. Ou seja, o otimismo exagerado com o crescimento começa a perder força. Vieram dados nesse sentido. Com isso, nosso mercado, por exemplo, abriu subindo 1%, o futuro. E a gente tinha contratado, por exemplo, hoje um dia bom. Reforçaria os 120 mil pontos. Mas aí o Cabaré falou, o presidente falou, e a fala não foi muito bem recebida pelo mercado. Primeiro, ele deu a entender que o mercado, que o Banco Central vai cair os juros. Ora, peraí, o Banco Central é independente. Como é que você está dando a entender que o Banco Central vai cair juros? Significa que as suas indicações vão te obedecer? Mas o Banco Central não é independente? Se eles vão te obedecer, a gente vai ter queda de juros. Uma queda de juros que todo mundo poderia achar, olha que maravilha, estamos caindo juros, dependendo da situação fiscal, que é horrível, não é boa. Pelo contrário, a curva longa, para quem entende um pouquinho da curva de juros, por exemplo, o Neres falou que está fazendo o meu treinamento do Tesouro Direto. Esse treinamento, as pessoas acham que ele vai ensinar sobre título público. Cara, é muito mais do que isso. Eu vou te ensinar o efeito de uma curva de juros na nossa economia, tá? E com isso, as curvas estressaram, subiram. Isso é muito ruim, porque isso tira valor do mercado, aumenta o risco. Ora, então, se você entra com uma declaração dessa, pelo amor de Deus, outra medida que pesou bastante é a MP da queda da isenção que vai afetar diversos setores. Todo mundo foi reclamar, até o Ometo, que é um dos maiores empresários, dono da Cosan e tal, reclamou, falou, pelo amor de Deus. Isso você estrangula o agro, que é mais de 10% do PIB. Entendeu? Então, assim, eu estou pressionando os setores da economia para que eu aumente a minha arrecadação. Sendo que tem um outro porém. Esse governo gosta muito de falar do passado, né? Só que quando a gente fala do governo passado, uma lição importante do governo passado é a tal da curva de Laffer. Para quem já estudou um pouquinho sobre economia e principalmente arrecadação da União, percebe que existe uma curva onde o aumento de imposto não aumenta mais a arrecadação. Por quê? Porque em contrapartida aumenta a sonegação, aumenta uma série de coisas porque estrangula o setor produtivo. Só que a gente aprendeu sobre a curva de Laffer com o Guedes
onde ele reduz imposto e a arrecadação sobe. Isso aconteceu há muito pouco tempo atrás. Né? Gosta-se muito de fazer referência ao governo passado, está aí uma boa referência de ser feita no sentido de aprendizagem econômica, de algo que foi feito na prática, redução de imposto e aumento de arrecadação. Como eu sei dessa teoria e como ela me foi provada a questão de alguns poucos anos, e eu trabalho no sentido inverso, de aumento de imposto, eu sei que eu vou afetar não só a arrecadação, mas o crescimento econômico. Por isso que eu digo, fica a dúvida se a política econômica ela é proposital ou é mais um erro de condução econômica. Não sei. Já vou colocar aqui que é um pouco dos dois. Não sei. Confesso que eu fico um pouco indeciso se realmente tem algum erro de condução econômica. Por quê? Porque a definição de burrice ela é muito clara. É você fazer a mesma coisa do mesmo jeito e esperar um resultado diferente. Essa é a definição de burrice. O que é fazer a mesma coisa do mesmo jeito? Vamos fazer as mesmas políticas econômicas, expansionista. Então, na fala do Cabaré hoje, ficou claro que, para ele, o Estado é o motor econômico. Tá. Foi tentado no passado já? Já. Deu certo? Não. Então, vamos tentar de novo. Ou seja, a gente é um país que não aprende com os erros. É um país onde a gente olha para o nosso passado, viu que errou, mas vamos fazer de novo. Tá? Por quê? Porque um dia vai que dá certo. Logo, presumivelmente, eu acho que não é uma questão de inteligência, e sim uma questão de índole. Tá? E isso pesou, fez com que a gente fosse para os 120 mil e permanecesse no 120, num dia que foi de festa mundial, o mundo recebeu bem os dados dos Estados Unidos, a fala do Paulo, mas nós caímos. E continuamos com aquela briga, com aquela disputa, perde-se muito tempo brigando por não aumento de imposto ou aumento de imposto. De onde eu vou tirar para aumentar de cá? Qual é a contrapartida, a negociação? E a gente sabe que aumentar imposto não é o segredo. A gente já tem uma das maiores cargas tributárias do planeta e não cresce. E não tem serviço de qualidade. Então, mais uma vez, vamos persistir no erro de estrangular setores produtivos como se o Estado fosse o nosso Batman. Ou alguém aqui goza de setor de saúde o melhor do mundo, transporte o melhor do mundo, educação a melhor do mundo. E nós já somos repúblicas desde 1800 e lá vai bolinha. Até hoje, a gente não conquistou nada disso. Logo, essas políticas, elas afetam sim a bolsa. Elas afetam o mercado chia e deixa um recado claro. É por isso que também, dentro do próprio discurso, demoniza o mercado. Coloca o mercado como uma entidade que só visa o lado dele. Tudo bem, quem está no mercado no curto prazo, aí a gente entende tesouraria de banco, quem opera curva de juros, dólar. Óbvio, os caras estão trabalhando para tirar algo no curto, tá? Porém, o mercado, ele simplesmente vai seguir para o lado que ele olha para a política econômica, ele olha para o que está sendo feito e fala assim, não, isso daqui vai acontecer aquilo. Então, ele toma um partido, ele projeta expectativa em cima do que está sendo feito hoje. E essas projeções incomodam. Por quê? Porque são projeções negativas. Então, a gente pesa na bolsa. Esse é o nosso lado negativo. Essa semana foi uma semana ruim pra gente em função disso. Caímos pouco, só que a mensagem deixada não é uma mensagem positiva, não é uma mensagem de que, beleza, vai acontecer, não vai. Agora, a grande discussão, pessoal, que na minha visão sobrepõe ao que eu falei até aqui, é quão relevante isso é para a tua tomada de decisão de investimento. Quão relevante tudo isso é para você tomar a sua decisão de investimento. Inclusive, dentro do nosso grupo lá do Projeto Milhão, hoje eu até fiz um postzinho lá por conta disso. E aí eu vou trazer dados, que contra dados não tem muita discussão. A gente se prende muito a isso, tira valor no curto prazo, legal, fato, né? Deixa a gente chateado, por quê? Porque em momentos em que o mundo cresce,
em momentos em que o fluxo de capital poderia estar vindo para cá, a gente está com uma saída de quase 40 bi no ano, a gente olha, escuta, né, uma política econômica que a gente sabe que não vai dar certo, que é equivocada, que a conta vai vir em algum momento, só que é lá na frente. Em economia, as coisas não são digitais, eu brinco, né? São analógicas, ela acontece bem mais à frente. Então, uma medida tomada hoje, ela tem um efeito muito mais lá na frente, tá? Então, cara, quando você olha para a tua tomada de decisão de alocação, quão relevante é isso para você saber se compra mais ou menos Vale, Petro, Uzi Minas, Gerdau, Bradesco, Itaú? Eu te digo que a relevância é quase, não vou dizer quase zero, mas é mínima. Mínima. Com dados, entre 2010 e 2015, nós já tivemos o que hoje alguns economistas já classificaram em artigos dizendo que é o seguinte, é o Dilma 2.0, 2010, 2015, Dilma e Manteiga fizeram algo muito parecido, aumento de imposto, aumento de gasto público, expansão monetária, e deu errado. Então esse modelo é o que foi desenhado até agora, que está sendo desenhado para a gente. Mas no mesmo período, se eu pegar algumas empresas como Ultrapar, Equatorial, Marco Polo, eu posso pesquisar e procurar outras. Essas três eu sabia que tinha acontecido. Enquanto todo o nosso mercado caiu, essas empresas subiram absurdamente. Marco Polo, para você ter uma ideia, ela cai depois, mas o preço de hoje já é muito maior do que o registrado nesse período, entre 2010 e 2015. Logo, se você tivesse comprado qualquer uma dessas empresas entre esse péssimo período econômico, macroeconômico, você teria ganho dinheiro inevitavelmente, tá? Ok? Logo, a empresa, ou o resultado que a empresa te entrega, se sobrepõe a esse... o Júnior coloca ali Unipar, então, mas eu não sei se o Unipar entre 2010 e 2015 subiu. Eu só usei a janela 10 e 15, tá? É óbvio que depois de 2015 o Unipar deu um show, ok, mas aí mudou. Aí nós tivemos impeachment de Dilma, vem o ele não, né? Como é que é? Era ele não? Como é que ele chamava lá? Entendeu, Júnior? Beleza. Esqueci o nome do presidente lá antes do Bolsonaro. Enfim, não o golpe. Aquele era do golpe, não era o golpista. Sei lá, é tanto apelido. Ele não, acho que era o Dilma, né? Era o Bolsonaro que era apelidado de ele não. Mas enfim, nesse período foi um período... O Temer, obrigado, Adélio. Esse período, 2010 e 2015, ele foi um período onde a Bolsa caiu, né? O cenário macroeconômico brasileiro era ruim. Lá fora a gente subia. Porém, algumas empresas performaram. Então, quão relevante é, ou quão decisivo é esse cenário macro ou risco sistêmico para a nossa tomada de decisão? Então, eu vou simplificar o negócio para você. Você não compra um governo, tá? Vou comprar, sei lá, Unipar por conta da mudança de governo. Você não compra nenhuma empresa por mudança de governo. Você não compra nenhuma empresa por uma tomada de decisão de um governo. Tá? Você compra uma empresa pelo que a empresa é. Você compra uma empresa pelo que a empresa pode te entregar. Você compra uma empresa pela qualidade da empresa, pelo crescimento na geração de caixa, pelos lucros futuros que ela pode te entregar. É por isso que você compra uma empresa. O que acontece no cenário, tanto macro brasileiro ou lá fora, é abalo entre o risco sistêmico, que não afeta a empresa e que pode te dar a oportunidade de aumentar a posição naquela empresa que você já analisou e que você vem acumulando ao longo dos anos. E se você acertar na empresa, ela vai performar acima de todo esse cenário macro que a gente está falando. É óbvio que a queda acaba afetando a gente, né? Dá dor no estômago e por aí vai. Porém, essas oportunidades elas passam e quem não toma decisão lá na frente se arrepende ou vai querer entrar na festa depois que a festa começou. Aí já está todo mundo bêbado, já está todo mundo, né, já aquela confusão e você vai ficar meio perdido sem saber qual é a melhor hora, né, de ir lá, fazer não sei o que e tal. E quando ela acaba, você tá lá paradão na pista de dança, sozinho, e já tá indo todo mundo embora, e você tá assim, ué, mas não tava tendo uma festa aqui? Pois é, eu vim. Pois é o que acontece, tá? Então, o cenário interno, ele é péssimo, as sinalizações do governo são péssimas, na minha opinião,
agem, é feito de má fé mesmo, é de má fé, não acho que seja erro, porque não dá para ficar errando todo momento você errar, vamos aumentar imposto, e aumenta imposto da blusinha, aumenta imposto, o que já era isento lá, já há muito tempo, vamos tirar, aumenta imposto de não sei o que, volta com imposto para gasolina, esse foi o primeiro, né? Volta com imposto para gasolina, aumenta, toda hora é um aumento de imposto, é só isso, essa é a política, aumento de imposto. Resultado efetivo disso, você vai ver uma arrecadação caindo, fato, curva de Laffer na veia. Então a gente já sabe disso, só que eu estrangulo o setor produtivo. Isso é um ponto. Estrangula o setor produtivo. Então, isso é fato. A gente estrangula o setor produtivo. E isso tudo faz com que o mercado pese. O mercado vá para 120. Pode ir a 115 se continuar nessa pegada. Ninguém é tonto de levar preço lá para cima quando que a gente vê o contrário, uma sinalização contrária do governo federal. Só que, uma hora, nem todo mundo é eterno. As empresas poderiam ser, nem nós somos, é claro, né? Mas nenhum governo permanece eternamente, a não ser que seja governo de ditadores, aí beleza, é outra coisa, né? Porque alguém pode, se fosse eu escutando, eu faria isso. Ah, mas tem governo aí que tá, né? Por exemplo, lá na Rússia tem um cara lá que não sai, não é? Pois é, o mesmo partido que está governando Cuba já tem muito tempo. Pois é, beleza. Mas aí é outros 500, né? Mas nenhum governo, pelo menos no Brasil, a gente sempre tem essa rotação, ok? Então, em algum momento, a ficha vai cair, em algum momento a coisa começa a ficar apertada e até o eleitor vai para a urna com outro pensamento, tá? Pode ser. E isso, o pequeno alívio já é suficiente para o mercado andar, fora que o resultado da companhia sobressai. Ora, se o mercado vem caindo, a ação não anda. Quando ela entrega um resultado, né, ela consegue, dentro desse pântano, ainda entregar resultado, o mercado reprecifica isso. Fato. Logo, você vai parar e pensar, poxa vida, lá eu poderia ter feito isso, hein? E não fiz. Tá? Mas por que você está falando isso, Gustavo? Porque eu comprei minha primeira ação em 96. Então, pessoal, eu já passei por crises sistêmicas, eu já passei por quebra de Rússia, tigres asiáticos que quebraram, 2008, 11 de setembro, quebra da Nasdaq. Já foram diversas situações que aconteceram, Dilma, Manteiga, em que algumas eu olhei e falei, puxa vida, olhei para trás e falei, puxa vida, se eu tivesse um pouco mais de experiência, né? Então, assim, o que vai acontecer daqui a 20 anos, hoje, o que está acontecendo hoje, daqui a 20 anos, não é nada, porém as empresas continuarão, boas empresas. Não estou falando aqui de Magaluz, de Casas Bahia, não estou falando de nada disso. Boas empresas que já tem anos que estão por aí, tá? Elas vão continuar por aí. E você não acumulou no momento certo. Então, o seu primeiro ponto é, separe aquelas que já estão há muito tempo e podem ficar há mais tempo. Ah, mas tem uma aqui que eu acho que é oportunidade. Olha, ela não está há tanto tempo, mas eu acho barata. Ok, essa você não vai pôr os 2 pés no peito. Por enquanto, não. Essa você começa menor. Logo, eu estou falando já de alocação. O tamanho dela é menor. Tá? Bom, para fechar o índice Bovespa, para a gente trocar aquela ideia aqui, 120, não vejo motivo de subir, pode ter um repique, a gente está 1, 2, 3, quarta semana de queda, então a gente pode ter quinta e sexta com um repique, principalmente que o mercado esquece o cabaré e volta os olhos para o mercado americano, para a curva de juros americana, porque a chance de uma queda já aumenta, e se essa queda se efetiva, porque o mercado hoje trabalha com 0 queda, se essa queda se efetiva, a gente já tem aí um valor para ser destravado no índice Bovespa. É suficiente para começar a entrar para voltar para alta? Não, não é suficiente. Enquanto o governo federal sinalizar aumento de imposto, aumento, a gente chama de política expansionista, né? O governo ou o Estado como um motor econômico, né? Então, aumento de investimento estatal, tudo isso não vai funcionar. Já estou cravando, e aí o mercado vai entrar numa, por quê? Porque daqui a pouco bate na empregabilidade, daqui a pouco bate no IPCA, daqui a pouco bate no dólar, daqui a pouco começa a bater. Não vai demorar, não é agora, não é amanhã, não é semana que vem. Né? O gasto público aumentando, o endividamento vai bater no dólar, vai bater no IPCA, e isso pode deixar a nossa bolsa mais pesada por algum tempo. Tá? Isso é fato, você tem que entender isso, tá? Então, muito cuidado. Ah, vou comprar agora. 120 é suporte. Vou pegar todo com os 2 pés no peito. Beleza. Decisão sua, tá? Mas pode ser que daqui a pouco, ali, algum tempo depois, os preços estejam ainda mais baratos, né? Por conta exatamente
dessas políticas que estão sendo implementadas agora, que já foram feitas lá atrás, a gente já viu isso funcionar e sabe o resultado que deu, tá? Continuo gostando de algumas empresas, eu acho que o cerne da análise, né, as companhias não mudou nada, absolutamente nada, e é o que é.